Capítulo 2521 Ubiquidade, Parte 1 A mana, a resistência e a força vital de Lita estão em sua condição máxima. O esforço está apenas em sua mente. A menos que ele me peça, vou respeitar seus desejos, Faluel disse. Nalrond foi o primeiro a se recuperar. Ele usou magia de fusão para se livrar do envenenamento de mana devido ao vínculo mental prolongado com Lit e sua técnica de meditação para mitigar os efeitos posteriores dos olhos de Menadion. Quanto a Lit, ele teve mais dificuldade devido a sofrer dos mesmos problemas e a tensão de organizar a carga massiva de informações que eles coletaram. Graças ao seu vínculo com a torre, Lit podia acessar todas as suas funções. No entanto, devido a Solos estar longe com o Anel de Pedra, cada interação exigia um esforço para superar a distância e as proteções mágicas que os separavam. Uma única ação como acessar a Soluspedia ou o bolso dimensional tinha um custo insignificante. Por outro lado, conjurar os olhos e então usar o núcleo da torre para filtrar tantos dados sobrecarregou ainda mais sua mente já tensa. Mesmo com os tônicos e o resto, quando Lit se levantou, seu rosto ainda estava pálido e tinha bolsas escuras nos olhos. Tem certeza de que não precisa tirar um cochilo? A voz prateada de Faluel soou como pregos na tábua para ele. Nós não temos tempo para isso. Organizar seus pensamentos confusos em palavras inteligíveis era tão cansativo que ele meio que falava e meio que ofegava. Não há como dizer quando meu rastreador será descoberto. Quando ele ficar sem energia, ele perderá suas habilidades de camuflagem. Nesse ponto, os monstros saberão que sua posição foi comprometida. Se eles se moverem para outro local ou se seus batedores notarem nossa presença, tudo será em vão. Faluel assentiu, entendendo que sua real preocupação era a segurança de Solos e o que poderia acontecer com ela se fosse pega. Aquela pobre garota está sozinha contra milhares, se não dezenas de milhares de monstros com habilidades desconhecidas e sem saída. Furtividade é sua única proteção e um único momento de distração significaria sua ruína, a Hydra pensou. Entre seu núcleo enfraquecido e a pressão mental dos cenários de pesadelo que devem estar se passando na cabeça de Solos, ela deve estar apavorada. Então, vou mostrar o que descobri e vou deixar que você encontre uma solução enquanto eu foco na minha recuperação. Lit usou um tentáculo de magia espiritual para formar um elo mental com todos. Cerre os dentes porque isso vai doer. Ele não tinha memória idética, então teve que conjurar os olhos e ler as informações de lá. O fluxo de imagens começou lento, mas rapidamente cresceu em volume e em velocidade, transformando-se em um rio furioso que inundou as mentes de seus companheiros. Devagar, droga! A Jatar bateu nas têmporas, tentando conter a cabeça que parecia prestes a explodir. Se for mais devagar, isso vai levar o dia todo, respondeu Lit. A Jatar está certo. Faluel voltou à sua forma Hydra para explorar suas 7 cabeças e aliviar a dor do elo mental. Se acabarmos como você, seremos inúteis também. Lit bufou, mas obedeceu, diminuindo o fluxo de informações até que o Drake o achou administrável. Você não pode simplesmente projetar um holograma para estudarmos? Kila perguntou, com a cabeça latejando mesmo depois que o fluxo da conexão mental foi significativamente reduzido. Claro. Quanto tempo você precisa para ler e entender isso? Os esquemas da estrutura básica da célula hexagonal dos matrizes apareceram no meio do grupo. Cada conjunto era complexo e composto por centenas de runas. Kila precisou de uma olhada para entender que precisaria de horas para estudar uma delas com meios convencionais e havia 7 delas. Quando ela percebeu como eles interagiam entre si, adicionando uma nova camada de complexidade para cada sequência compartilhada de runas, ela desistiu da ideia. Não se preocupe. Por favor, continue. Calma, seu idiota. Lit desacelerou ainda mais o processo. Ligações mentais são muito rápidas. É só a sua paranoia que faz parecer lento. Como Faluel disse, não faz sentido dividir meu fardo se eu deixar que ele esmague os outros também. Solos precisa da ajuda deles. Depois do que pareceu horas, mas na verdade foi menos de 5 minutos, Lit pôde deitar-se com os olhos fechados e descansar novamente.
As 7 cabeças de Faluel agora estavam encarregadas de manter o elo mental com o grupo. Ela se lembrava da maioria dos esquemas e as poucas lacunas que restavam foram preenchidas por Ajatar e os outros. Isso é incrível. O Drake disse enquanto olhava com admiração para a complexidade das formações mágicas. E não estou falando apenas sobre a genialidade de Glemos, mas também sobre você, filho. Você realmente desenvolveu os olhos de dragão. Era a única explicação plausível para alguém tão jovem e inexperiente ter reunido tal nível de informação detalhada. Nenhuma runa estava faltando na imagem diante dos olhos de Ajatar e até mesmo o fluxo de mana entre os 7 conjuntos foi registrado com precisão perfeita. Eu pareço alguém com olhos de dragão. Lita apontou para seu rosto envelhecido. Definitivamente não. O Drake deu de ombros, concentrando-se novamente nas matrizes. Agora que penso nisso, se Lee tivesse olhos de dragão, ele não precisaria da nossa ajuda, mas também não teria aprendido tanto. Olhos de dragão são o auxílio de aprendizado perfeito, mas apenas enquanto o usuário tiver pelo menos uma compreensão básica do fenômeno mágico que está observando. Lee não só não conhece metade dessas matrizes, mas, por sua própria admissão, ele não tem ideia de como elas interagem também. Se isso fosse o resultado dos olhos de dragão, todas as partes que ele não consegue entender estariam faltando e não seríamos capazes de ajudar. Por mais que sua habilidade de linhagem funcione, ela fornece a ele dados completos, mas sem os meios para entendê-los. Durante a batalha, é pior que os olhos de dragão, mas é superior de outra forma. Ela permite que seu usuário peça ajuda e leve todo o tempo que precisar para estudar. A ferramenta de aprendizado perfeita para, espere, porque isso parece familiar. Ajatar poderia jurar ter lido algo sobre uma criatura ou dispositivo lendário que fazia exatamente a mesma coisa. Foco, mestre Ajatar. A voz de Morok tirou o Drake de si. O destino do meu legado depende disso. Até agora, Lee puxou a maior parte do peso. Se você não fizer algo útil, ele vai exigir uma grande parte e eu não vou conseguir dizer não e porque isso é problema meu. O Drake bufou interiormente. Eu estava planejando compartilhar isso com você como um agradecimento por tudo que você fez por mim, mas se você não se importar em dividir em 3, com essas palavras, a ganância focou a mente do dragão menor como um laser, afastando todos os pensamentos inúteis. Seus olhos percorreram as sequências de runas como se fossem apenas uma lista de compras, enquanto seu cérebro relembrava cada pedaço de informação útil que ele havia aprendido nos incontáveis livros do Guardião que ele havia estudado durante seus séculos de vida. Entendi. Ajatar disse enquanto os jovens ainda estavam focados em seus respectivos primeiros conjuntos e Faluel ponderava sobre as sinergias que surgiam de sua estrutura de favo de mel. Capítulo 2522 Ubiquidade, Parte 2 Eu sei como entrar. Ilumine-me. Lee ficou de pé, interrompendo o aperto demoníaco que ele havia usado para refinar seu núcleo de mana e aliviar o estresse mental. Nossa melhor chance é atacar o conjunto mais complexo. As palavras do Drake fizeram Lee franzir as sobrancelhas, mas ele assentiu para Ajatar continuar. Eu sei que parece uma contradição, mas me escute. Como você nos mostrou, a barreira que cerca a cidade é composta de unidades hexagonais, o que significa que cada conjunto é cercado por mais 6 e todos eles interagem entre si. Correto. Correto. Faluel assentiu. Esse padrão se repete várias vezes, de modo que mexer em uma única runa da barreira desencadeia uma reação em cadeia que se espalha para todo o sistema. É por isso que a matriz mais complexa é nossa melhor chance. As formações simples exigem menos runas para que possam formar uma conexão mais profunda com suas vizinhas, permitindo que elas se sobreponham às áreas vazias entre suas sequências de runas. Em vez disso, Ajatar bateu seu dedo com garras em um círculo mágico composto de tantas runas que mal havia espaço entre elas. Permite apenas uma sobreposição parcial e apenas em suas franjas. Isso significa que se começarmos a desvendar essa matriz em seu centro, nossa intromissão passará despercebida, desde que a estrutura geral permaneça inalterada.
Se escolhermos uma simples, em vez disso, devido às runas das 6 matrizes vizinhas indo fundo, não haverá margem de erro. Entendo o que você quer dizer. Lid conjurou os olhos, usando o que tinha acabado de aprender para executar várias simulações com diferentes pontos de partida. Assim como a Jatar havia previsto, atacar o que parecia ser um conjunto fácil tinha 1,3% de chance de sucesso, enquanto, dependendo da abordagem, atacar o conjunto mais complexo tinha 20,6% de chance de sucesso, e continua aumentando. Fica ainda melhor. O Drake continuou. Quando terminarmos de estudar o conjunto e planejar nossa estratégia, sugiro que você traga Failwell, Fria e Morok. Dessa forma, mesmo se algo der errado, vocês podem combinar sua dominação para cuidar disso. Parece ótimo, mas, sem mas, garoto. Você não pode fazer isso sozinho. A Jatar interrompeu Lid. Essa formação mágica está entre as mais complexas que já vi. Mesmo se eu lhe der uma lista passo a passo infalível de instruções possíveis, não há como dizer se perdemos algo até você colocá-las em prática. Lembre-se de que este é o trabalho de gerações de tiranos. Não é uma questão de se eles armaram armadilhas, mas sim de quantas. E eu concordo com você, mas não sei se Nalrond consegue lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Li terminou sua frase. Não posso. Nalrond deu de ombros. Só posso levar mais 2 pessoas comigo. Mais um pouco e todos nós morreríamos de asfixia. Minha habilidade de linhagem não foi feita para ser compartilhada. Parece um trabalho para o mestre do espaço, disse Fria. Não vejo como a magia dimensional pode, só me dê um minuto. Ela ignorou Morok e tirou uma esfera prateada de seu amuleto dimensional. Um círculo de forjaria e uma rápida magia depois, a superfície da esfera estava coberta de runas dimensionais vermelhas. Guarde para mim, pode ser. Fria entregou a esfera para Lid e gesticulou para Nalrond começar a descida. Ela havia mergulhado no subsolo com Nalrond vezes o suficiente para que eles soubessem como combinar seu ritmo, movendo-se mais rápido e respirando mais facilmente do que Lid conseguia. Eles levaram apenas alguns minutos para chegar ao ponto que Lid havia estudado com os olhos e 1 segundo para se moverem bem na frente de seu alvo. Por favor, me dê todo o ar por um tempo. Não posso me dar ao luxo de perder uma única batida, Fria disse. Nalrond não tinha ideia do que ela estava prestes a fazer, mas ele confiava nela com sua vida. Ele não fez perguntas e respirou fundo uma última vez antes de seguir suas instruções. No momento em que Fria sentiu a pressão reconfortante do ar ao redor de seu rosto, ela abandonou o ritmo rígido da respiração necessário para se mover para o subsolo e se concentrou apenas em seu feitiço. Sua aura azul-violeta explodiu enquanto seus longos cabelos de 7 mechas brilhavam com poder elemental, chicoteando devido ao vigoroso fluxo de mana que mal conseguiam conter. Bons deuses! Nalrond fez questão de não enviar esses pensamentos pelo link mental para não quebrar sua concentração. O que quer que ela esteja fazendo está tomando tanto ar para sustentar seu foco mental que mal consigo acompanhar. Ele estava prestes a se perguntar o que poderia exigir tanta energia quando a resposta literalmente se manifestou diante de seus olhos. Eles ainda estavam no subsolo, mas não estavam. Nalrond ainda podia sentir a pressão das centenas de milhares de toneladas de Mogar acima deles, mas também podia respirar o ar fresco e sentir o sol em suas escamas. Que porra é essa? Lid disse enquanto movia os olhos da esfera prateada em suas mãos para Fria, tirando as palavras da mente de todos. É simples. Ela deu de ombros enquanto o esforço de estabilizar o feitiço cobria seu rosto com gotas de suor. Todo feitiço dimensional faz a mesma coisa. Ele força as coordenadas de 2 pontos no espaço a se dobrarem até que se sobreponham. Meu feitiço ubiquidade não é diferente. Ele apenas dobra as coordenadas de muitos pontos no espaço ao mesmo tempo. Dessa forma, estou centenas de metros abaixo do solo, mas também estou na superfície com você. Mesmo que haja uma varredura de matriz para anomalias na densidade dos arredores do complexo, ela não detectará nada porque tudo ainda está como deveria estar. Mas não está.
Dessa forma, todos podem contribuir para quebrar a matriz e teremos todo o ar de que precisamos. Um empurrão final levou a matriz do feitiço para dentro da esfera, de modo que a mente de Fria ficou aliviada e ela pôde usar sua técnica de respiração para restaurar sua força. Você é incrível. Faluel entrou e saiu da distorção dimensional diversas vezes para ter certeza de que não era apenas um devaneio. A ubiquidade não apenas resolveu o problema de teletransporte para espaços confinados sem cortar tudo em pedaços com magia dimensional, mas também manteve o fluxo de mana e energia mundial dos lugares conectados. Se Fria fosse forte o suficiente para definir o destino do covil de Faluel, a Hydra seria capaz de usar suas ferramentas e conjuntos, dando a ela a vantagem de estar em casa, mesmo quando estivesse longe de casa. Se eu já tive alguma dúvida sobre fazer de você meu precursor, eu retiro. Seu talento, intelecto e maestria sobre magia dimensional são extraordinários. Nunca ouvi falar de um feitiço como esse, nem pensei que fosse possível. Obrigada, mestre Faluel. Fria fez uma profunda reverência à Hydra, transbordando orgulho e alegria por aqueles elogios. O olhar atônito nos rostos de suas amigas, enquanto elas a olhavam boquiabertas, tornou as coisas ainda melhores. O poder combinado de 8 magos verdadeiros fez um trabalho rápido na matriz, apesar de sua complexidade. Agora que todos podiam olhar com seus próprios olhos, eles notaram que os Candylita havia registrado até mesmo detalhes que eles teriam perdido à primeira vista. Continua no próximo vídeo.